Olá pessoal, há alguns anos eu fiz uma pequena novena a São José, que eu coloquei nesse livrinho aqui, que na verdade eu compilei, né? Fiz uma novenazinha a São José, uma versãozinha simples da Via Sacra e um exame de consciência para a gente se preparar bem para as confissões e também para fazer diariamente. Um kitzinho quaresmal, vamos colocar assim, né? Para facilitar a nossa vida. E as meditações dessa novena que eu fiz de São José, eu tirei desse livro aqui, pessoal, do Garrigou Lagrange, um grande teólogo, né? E esse livro é maravilhoso, A Mãe do Salvador e a Nossa Vida Interior, em que ele fala sobre Nossa Senhora, né? Um grande livro de teologia, mas ele sempre leva para a questão da vida interior, e ele tem um capítulo aqui dedicado a São José, que é maravilhoso, pessoal. Eu li coisas assim, que se eu tinha uma devoção mais ou menos a São José, depois disso aqui eu fiquei encantado, eu não sabia da grandeza dessa figura que é São José. A gente sabe, mas parece que quando a gente escuta, disseca essas informações, a gente fica ainda mais embasbacado, né? Então, eu peguei esses trechinhos que eu já tinha compilado desse livro e colocado, né, em outras palavras aqui na novena, e eu peguei dessa própria noveninha aqui e fiz meio que uma grande resumão, uma síntese, né, em vez de 9 dias, num dia só, para a gente falar hoje um pouquinho a respeito de São José, né? Então, alguns pontos interessantíssimos para a gente meditar a respeito dessa grande figura e fazer crescer a nossa devoção a ele, né? E eu queria trazer para vocês. Primeira coisa, a gente lembra da genealogia da Sagrada Escritura? Tem uma genealogia tanto no Evangelho segundo São Mateus, no iniciozinho, quanto no Evangelho segundo São Lucas, um pouquinho mais para frente, né? Uma dessas genealogias traz o seguinte: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e assim vai embora. Até chegar em Jacó gerou José. Esse Jacó já não é aquele Jacó patriarca, não, já é outro, tá? Já no final da genealogia aqui, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, né? Então não fala que gerou José, que gerou Jesus, né? José não gerou Jesus, pessoal. É o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, Bento XVI vai fazer uma análise interessante, e o Garrigou Lagrange, eu não sei nem se Bento XVI tira dele, não sei como é que foi isso, mas o Garrigou Lagrange, ele vai nessa mesma linha. Ele diz o seguinte: bom, aqui você tem um pai oculto, você tem um pai adotivo, você tem uma mãe virgem e você tem um pai oculto, né? Então isso aqui é para mostrar ao mesmo tempo a humanidade de Jesus, porque ele entra na descendência, junto com José, na descendência de Davi. Então é homem como nós e um descendente de Davi, ou seja, é o Messias prometido, que seria um descendente de Davi. Mas ao mesmo tempo seria Deus feito homem, o verbo feito carne. E daí que então o pai é um pai adotivo e não um pai biológico, porque de fato Jesus é gerado eternamente no seio do Pai eterno, né, e do Pai celeste. Então, ao mesmo tempo, essa genealogia mostra a humanidade de Jesus, o Messias esperado, que se realizou, né, o filho de Davi, não descendente de Davi, nesse sentido filho, tá, como descendente, e ao mesmo tempo o homem Deus, porque a mãe é uma virgem e o pai é oculto e o outro é o pai adotivo. Então José acaba sendo aqui, pessoal, ao mesmo tempo, um duplo sinal, né? Qual o sinal? Primeiro, do Messias esperado, porque José que tem a descendência ali davídica, né? Então, Jesus como descendente de Davi por meio da paternidade legal de José, de São José. E depois, ao mesmo tempo, um sinal da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, justamente por José ser aquela figura ali, uma figura de pai adotivo, casto, né? Então sabe-se que Jesus não nasceu dele, mas do Pai Eterno mesmo, gerado eternamente, né, desde sempre pelo Pai Eterno. Então, nesse sentido, José é esse duplo sinal, né, do Messias esperado, homem como nós, descendente de Davi, e ao mesmo tempo da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, né, por ser um pai adotivo, casto, né. E assim, José também, ele sendo também um descendente de Davi, um filho de Davi nesse sentido, né, gerado na carne, se torna também um filho de Deus, pessoal. Por quê? Por causa da nova geração operada por Cristo, a nova geração de homens espirituais. Então, José, né, ele foi gerado por aquele, né, uma geração espiritual, por aquele, o Cristo, que lhe foi dado como filho adotivo, né? Olha que coisa interessantíssima isso, né? Uma outra questão aqui, pessoal. José é como um véu que cobriu o segredo do Pai. Como assim? É a sua missão na Terra, pessoal. Bom, além dele ser esse sinal, ele teve uma missão aqui nesse mundo especialíssima. E aí, o que o Garrigou Lagrange traz pra gente? Enquanto Jesus ele se revela aos apóstolos para que eles o anunciem a todos os povos, né, a José ele se revela para que o oculte.
né, enquanto menino. Os apóstolos, ou seja, todo o tempo da vida oculta de Cristo, na verdade, não só menino, né, mas toda a vida oculta de Cristo até os 33 anos, quando Cristo, então, vai para a sua vida pública, né, que já é um caminho ali do Calvário. Então, os apóstolos, ele vai dizer, são luzes para mostrar Jesus, e José um véu para cobrir. Aos apóstolos, toda a honra da pregação, e a São José, a glória da humildade pelo silêncio, né? Pois a missão deles, dos apóstolos, era cumprir a missão dada por Cristo. Olha que interessantíssimo. A missão deles era cumprir a missão dada por Cristo. E a de José era ajudar a Cristo a cumprir a própria missão. Puxa vida, de arrepiar, né? É algo altíssimo, pessoal. Então, ele coloca, José também, agora sua missão no céu, como o patrono da Igreja de Cristo. E, de fato, José ele é considerado o patrono da Igreja Universal, né? Lembrado sempre no mês de março. Ele é protetor ali da igreja, que é o corpo místico de Cristo, o pessoal vai dizer São Paulo. Então, sendo a igreja um corpo de Cristo, né, ninguém melhor do que ele, que na verdade protegeu o próprio Cristo quando estava no mundo, o verbo feito carne, né? Ninguém melhor então para proteger o corpo místico de Cristo. Santo Tomás, ele vai dizer que todo aquele que uma missão divina excepcional, como foi a de São José, né, requer uma santidade proporcional, ou seja, também excepcional, né? E ela veio, no caso de São José, justamente por causa da sua proximidade com a fonte da graça, pessoal, tão próximo de Cristo, né? Tanto mais a graça se irradiou para São José e tanto mais dócil ele foi para receber essa graça. Eles chamam isso da lei da gravitação espiritual. Nós vamos falar daqui a pouquinho disso aí. Então, o que acontece? Por causa dessa santidade, então, que jorrava ali da proximidade com a fonte da graça, que é o Cristo, né? E da sua docilidade em responder, por conta dessa santidade de São José, é que Cristo lhe foi submisso na terra, né? E por isso, então, nosso Senhor Jesus Cristo o escuta de forma especial como intercessor no céu, né, pessoal? Então, um grande intercessor nosso, São José, né? É interessante que Garrigou Lagrange vai dizer, São José ele não era pai biológico, então ele recebeu do Pai Eterno uma centelha daquele amor do Eterno Pai no seu próprio coração para conseguir amar o Cristo com o amor do Pai Eterno. Olha que interessantíssimo, né? Então assim Cristo pôde ser submisso a ele, porque ele amava com aquele amor que é uma centelha do amor do Pai Eterno. Olha que coisa linda, né? Agora, essa submissão, pessoal, não fez de José vaidoso, pelo contrário, né? José mandava, né, ordenava, ou seja, dava ordem ao Cristo, porque obedecia à vontade do Pai, de tão humilde e obediente que era, né? Então, agora voltando aqui para a questão de José como intercessor nosso, né? Cuida da igreja com amor de pai, ele vai dizer dentro disso que eu falei, né? Que não é natural, mas que recebe do próprio Pai Celeste como uma centelha do amor com o qual esse Pai Eterno ama o Filho. E com essa centelha de amor do Pai, né? Para ser pai adotivo de Jesus, São José pôde ordenar-lhe segundo a vontade do Pai. Ele ordenou a Deus por obediência a Deus, né? E aí ele vai dizer, olha que interessante, por isso quando José perde Jesus em Jerusalém, né? Jesus perdido, encontrado no templo, a gente medita isso no mistério do Rosário, quando ele perde Jesus em Jerusalém, a sua dor foi a dor de um coração de pai que tem um raio desse amor do Eterno Pai dentro de si. Foi uma dor enorme, mais do que uma dor humana, vamos colocar assim. Assim, a alegria de reencontrar depois de Jesus, então, foi uma alegria transcendente, mística, né? Muito maior do que a alegria natural, porque tinha um fio desse amor divino dentro de si. Assim, a sua contemplação vendo Jesus no templo, ali, com o Pai, né, no lugar onde é a casa do Pai Eterno, e ele meditava também todas essas coisas, foi uma contemplação altíssima, porque a contemplação vinda também do coração do Pai, ali para São José, né? E assim, quando ordenou, por fim, o menino Jesus a voltar para Nazaré, olha, meu filho, temos que voltar para casa, né? Assim, ele fez isso também, com uma obediência extrema ao Pai e com esse raio de luz que o Pai fazia com que São José, de certa forma, ainda que proporcionalmente, claro, né? Pensasse e amasse e desejasse e ordenasse conforme o coração do Pai Eterno, né? Tudo isso para que São José pudesse colaborar, pessoal, com a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo que está muito legal e já posto aí para vocês. Continuando isso aí, né?